Meu nome é Renato Almeida Prado, faço parte do estúdio Museu I/O e foi muito desafiador esse projeto da exposição Realidades e Simulacros aqui no MAM, por se tratar de uma tecnologia muito nova e como a gente colocar isso para o público de uma forma mais acessível possível. Essa acho que era uma das premissas principais que a gente tinha, né? Num jogo entre você conseguir fazer uma tecnologia que muitas pessoas consigam acessar, ainda que algumas não vão conseguir acessar, e ao mesmo tempo trabalhar com os artistas que vão te levando a um limite do uso dessa tecnologia para fazer uma obra que seja mais condizente com o que eles queriam. A ideia de usar uma plataforma web ao invés do aplicativo é justamente pelo fato da gente conseguir fazer alguma coisa que fosse mais acessível, porque quando você faz uma plataforma web, você utiliza o browser, e o browser é um aplicativo que todo mundo tem, que todo mundo usa, né? Quando você faz um aplicativo específico, às vezes você usa recursos específicos do celular que nem todo celular vai ter disponível. Então, a ideia de fazer numa plataforma web era para poder ter um maior acesso. E o que essa exposição traz de novo é a ideia da gente trabalhar nesse espaço híbrido, que é o espaço físico, presencial, material, junto com esse espaço imaterial, com essa camada informacional que permeia o espaço. Então, você não vê essa exposição de casa, você vê essa exposição aqui no parque, mas você não vê essa exposição na sua materialidade, você vê ela através de uma lente digital que permite que você tenha essa junção e essa integração entre esse espaço informacional e o espaço físico. Um dos desafios para a gente nessa exposição era, na verdade, não parecer que essa exposição fosse um aplicativo, né, ou que fosse um site. A gente está falando de uma exposição, se ela é uma exposição, se ela é digital, se ela é presencial, se ela é material, ela é uma exposição. Então, a gente queria que essa interface fosse o mais transparente possível para que as obras fossem os elementos de reflexão do público e não que a interface fosse. Seria um desagrado para a gente se alguém saísse dessa exposição dizendo que site legal ou que aplicativo legal, né? Porque não é esse o ponto. O ponto é as obras, por mais que elas sejam digitais, elas são reais, elas estão presentes, elas são visíveis, não é uma ficção. Então a interface não podia atrapalhar essa reflexão, não podia entrar junto nesse sentido. Eu sou o Bruno Favaretto, do estúdio Museu I/O. Então, essa exposição toda acontece na tela do celular dos visitantes. Então, todos os espaços onde a exposição se instala, eles tiveram que ser construídos, tanto para orientar o visitante a chegar nas obras, como para a própria experiência de ver as obras. Todos são espaços construídos e no nosso trabalho estava a criação dessa tipografia digital, desses espaços. Então, fazer uma exposição em realidade aumentada tem vários desafios técnicos, não é uma coisa que foi muito explorada até hoje, apesar de ser uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas a gente precisou conjugar várias coisas, uso de GPS, uso de bússola, a câmera do celular, os sensores que dizem para onde você está se mexendo, né? Uma parte é tratada por uma plataforma que é um produto comercial, que é do pessoal que fez o Pokémon GO, e outra parte a gente integrou e colocou por cima. Todo mundo hoje usa a tecnologia e está ciente, enfim, que tecnologia às vezes dá problema e dos limites dessas tecnologias. E nessa exposição a gente trouxe esses limites para o diálogo com os artistas e para a experiência do público. Com os artistas num ambiente controlado, teve artista que resolveu explorar as falhas da tecnologia como parte do trabalho. Teve artista que resolveu mexer no seu trabalho de acordo com as limitações. E o público, a gente convida que eles abracem as falhas que eventualmente acontecerem como parte, como glitches, como fazem nos videogames, e mesmo explorem isso e encontrem novas formas de fruição das obras que a gente não tinha pensado. Olá, eu sou o Luiz Felipe Abud, eu sou responsável pela coordenação da modelagem tridimensional e das animações das obras virtuais da exposição Realidades e Simulacros. Bom, como essa exposição é uma exposição em realidade aumentada, a gente tem um contexto em que os objetos reais
do universo, do mundo que a gente vive, né? A arquitetura, as árvores, os elementos do parque, eles vão ser interseccionados com objetos virtuais. Esses objetos virtuais, eles são as obras que foram concebidas pelos artistas e elas foram apresentadas para a gente, os conceitos, sob a forma de desenhos, colagens e imagens feitas em inteligência artificial. E a ideia é que, diferente de um filme que a gente assista na TV, diferente de uma produção audiovisual que a gente tem toda a parte de pós-produção, efeitos especiais, não se trata só de uma imagem chapada para a gente ver numa TV. É um objeto tridimensional, ele tem volume. Ele não é tratado necessariamente como um filme, mas ele é tratado como se fosse uma escultura virtual mesmo. Então, quando os artistas apresentam, por exemplo, a ideia de uma bolha gigante flutuando no espaço com propriedades de reflexão, um outro artista apresenta uma figura humana ela é feita toda com fios. Todas essas obras elas têm que ser redesenhadas em 3D, né? Então, esse redesenho em 3D ele é um processo que ele foi feito junto com reuniões com todos esses artistas, com a equipe de curadores e de produção, para entender pouco a pouco qual era o conceito dessas obras. Uma coisa muito interessante desse processo é que como se trata de uma tecnologia nova que está sendo desenvolvida, que ainda não está 100% pronta, né, desse universo que eles chamam de realidade estendida, né, as plataformas e os recursos que a gente tem tecnológicos para o desenvolvimento dessa exposição, eles são muito novos, então a gente teve um processo muito experimental. E foi muito bacana, porque da parte tanto da curadoria quanto dos artistas, teve muita paciência e muita disposição para poder adaptar os conceitos deles dentro dos nossos recursos tecnológicos. E aí tem uma coisa também que eu acho muito interessante que vale a pena dizer, que a gente está lidando com novas tecnologias, tecnologias digitais que criam essas situações virtuais e imersivas, e elas são possibilitadas por esses novos equipamentos, né? Então a gente tem os smartphones, os tablets, né, que permitem que a gente tenha um alinhamento, né, em tela dos elementos virtuais com os reais, né, do parque, do ambiente real. Mas a gente está vivendo digamos assim, o prelúdio de um momento tecnológico em que as coisas vão ficar cada vez mais imersivas. Então já estão desenvolvendo óculos de realidade virtual, realidade mista, e eu acredito que com o passar do tempo as pessoas, né, como hoje em dia os celulares, os smartphones fazem parte do cotidiano, né, do cidadão imerso nessa máquina da cidade, que ela é cada vez mais digitalizada, eu acho que pouco a pouco as pessoas vão começar a usar cada vez mais esses visores, né? Então, com esses visores, a nossa experiência, que ela ainda é presa nas telas, ela vai ganhar cada vez mais o espaço, que eu acho que é um pouco do propósito dessa exposição. E o interessante desse processo foi que, além desse conceito ser aplicado nessa tecnologia pelo visitante, a gente também incorporou no processo de criação dessa modelagem 3D esses novos recursos tecnológicos. Então, parte dos modelos que foram feitos para essa exposição, eles foram todos desenhados com óculos de realidade virtual. Então é muito bacana, porque a imersão ela sai, né, ela não está só no aspecto da experiência, né, do usuário, do visitante, mas ele também está na própria experiência criativa, né, da confecção desses modelos.